Bom dia! Está começando o programa Arte de Viver da Fundação ProRim. Hematúria, sangue na urina. O que vem a ser isso? Bom dia, Dr. Marcos. Oi, Vitor. Bom dia. O que seria hematúria, doutor? Você já comentou, hematúria é sangue na urina. O sangue na urina, ele pode ser uma hematúria que a gente chama glomerular, que é do trato urinário alto, proveniente dos rins, ou uma hematúria não glomerular, que é do trato urinário baixo, proveniente da bexiga ou do canal da urina chamado uretra ou ureter. A hematúria ela pode ser proveniente, por exemplo, de um cálculo renal, de uma pedra, pode ser proveniente de um tumor renal, pode ser proveniente até mesmo de doenças da bexiga, como cistite, as infecções urinárias, ou de uma cistite intersticial, que é uma inflamação na bexiga, né, que ocorre principalmente na mulher. Pode também acontecer por doenças próprias do ureter, que é o canalzinho que leva a urina do rim até a bexiga, como por exemplo um tumor do ureter, né, um câncer no ureter, ou na própria uretra, por exemplo, alguma obstrução de passagem da urina causando isso. Né? Quando você comenta que é glomerular, isso significa o quê? Pois é, a hematúria glomerular é uma hematúria que vem do glomérulo. Glomérulo é a célula do rim, que faz o rim filtrar o sangue. Então a hematúria glomerular é o sangue proveniente lá do rim mesmo. Então é uma doença do próprio rim. Então as glomerulonefrites, que são as inflamações do glomérulo, conhecidas, causadas por doenças autoimunes, que as defesas atacam o organismo, ou por doenças sistêmicas, como por exemplo lúpus eritematoso sistêmico, podem causar uma hematúria, que é sangue na urina, mas uma hematúria glomerular. Portanto, em casos de hematúria, é fundamental que se defina se a hematúria é glomerular, proveniente do rim, ou se é não glomerular, que pode ser proveniente da bexiga ou, por exemplo, de um cálculo renal. Assim, Vitor, nós estamos fazendo prevenção e já estamos também fazendo uma avaliação diagnóstica de um possível problema renal como uma glomerulonefrite. Doutor, a respeito das nefrites, elas podem se agravar cada vez mais e aumentar esse índice de hematúria? O problema não é o índice de hematúria, é ter a hematúria. Já aí, só de ter já é uma coisa... Existe, quando ela é renal, né? Sim. Aí existe já a identificação da lesão da célula, da lesão glomerular. Perfeito. Então, nesses casos, nós fazemos uma avaliação da hematúria glomerular, se ela é acompanhada de proteinúria, se a pessoa elimina proteína na urina, se ela tem hipertensão, pressão alta ou não, e alterações ou não, por exemplo, do colesterol, porque daí você define se a pessoa tem uma síndrome nefrítica ou nefrótica, que são duas entidades que demonstram uma lesão lá no rim. Né? Estas síndromes, em geral, elas são diagnosticadas qual é a doença, qual é o tipo específico de nefrite, através de um exame chamado biópsia renal. Então, a biópsia renal é fundamental para esclarecer o diagnóstico, porque existem muitas hematúrias glomerulares provenientes do rim, que elas são benignas, que não causam problema algum e têm que ser acompanhadas durante a vida toda, para ver se existe algum indício de alterações da função renal, se existe algum indício de proteína na urina, que possa, em algum momento, estar acometendo o rim. Agora, existem outras hematúrias, como a nefropatia da IgA, por exemplo, que é uma doença imune, né, autoimune, que acaba atingindo os rins e causando até mesmo a insuficiência renal crônica, que leva a pessoa a hemodiálise. E aí, nesses casos, é necessário um tratamento específico, com remédios, para que evite com que a pessoa vá para a hemodiálise. Né? Então, Vitor, nesses casos é fundamental a biópsia renal. A biópsia renal é um procedimento simples, mas que exige uma técnica acompanhada de ultrassom, e um disparo através de uma agulha automática. A gente tira um fragmento pequeno e acaba fazendo o diagnóstico da doença através da patologia. É muito importante e é um procedimento muito interessante de ser realizado. Que geralmente, quando chama atenção, às vezes são filetes de sangue na urina, às vezes são episódios únicos. Às vezes acontece uma vez e não acontece mais. Nesses casos, também a pessoa deve ficar preocupada, ou no caso, procurar um atendimento médico, ou ela ainda deve manter a observação?
É importante saber o seguinte, Vitor, por isso a importância da nossa conversa. É importante saber se aquela hematúria, primeiro, é uma hematúria proveniente do trato urinário. Então, muitas mulheres fazem um exame comum de urina no período menstrual, por exemplo. Essa é uma hematúria que o diagnóstico está errado. Ela não é hematúria, ela é proveniente do período que foi coletada a urina de um período inadequado. Perfeito. Então, a mulher tem que esperar em torno de 7 a 10 dias para colher uma urina, né? Ela não pode estar menstruada no período de coleta. Além disso, uma hematúria ela pode ser microscópica, que a gente não vê a olho nu, né? Ou a macroscópica, que é o sangue vivo na urina. O sangue vivo na urina, ele pode ser visto em doenças renais ou em doenças como da bexiga, ou eliminando um cálculo renal, problemas que são mais comuns de serem vistos. Por exemplo, eliminar uma pedra acompanhado de dor e sangue na urina, provavelmente é um cálculo renal. Agora, uma hematúria intermitente, então, tive um sangue na urina agora, eu vi o sangue. Depois de 3 meses, vi novamente. Depois vi novamente, tive uma infecção na garganta e urinei sangue. São indícios de doença renal que deve ser investigado, né? Obviamente, uma hematúria persistente de todos os dias estar fazendo xixi com sangue, urinar com sangue, a pessoa deve investigar, porque isso não está certo, né? A nossa urina tem que ser uma urina amarelada, clara, né? Sem nenhum tipo de odor fétido, sem sintomas para que se urine, senão existe algum tipo de problema. A investigação da hematúria, ela é fundamental através de alguns exames. O exame de urina, de creatinina, a proteinúria de 24 horas, que é uma coleta durante um dia todo da urina, e um exame de ultrassonografia, para a gente avaliar a anatomia renal e avaliar se existe uma massa, se existe um tumor, um cálculo ou uma alteração da coloração do rim. Assim, nós vamos ter uma definição adequada se é necessário ou não a biópsia renal. Fazendo a biópsia ou não, e através desses exames a gente vai ter segurança do diagnóstico e do tratamento que a gente vai propiciar ao nosso paciente. Doutor, até a semana que vem com mais um Café com o Dr. Marcos.